O que eu vou falar hoje vai ser uma coisa muito difícil. Para mim é muito difícil pregar, viver, eu posso dizer, né? Nem tanto pregar. Eu acho que é impossível, né? No entanto, nós estamos trilhando num caminho e vamos melhorando pela graça de Deus, tá bem? É Romanos no capítulo 12, no versículo 14 por diante, diz assim, ó: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Tem uma história bem antiga, né? Quem contava essa história, às vezes, quando era o pastor Quaresma, disse que um cangaceiro do bando de Lampião se converteu. E a turma na cidade soube que ele tinha se convertido e disse: vamos lá, porque ele agora é crente, e quem é crente tem que dar outra face. E chegaram lá na casa do cangaceiro e: olha, nós viemos aqui porque a palavra nos ensina, você é crente, e diz que você tem que dar outra face, e nós vamos bater no seu rosto e você vai ter que dar outra. Aí ele disse: peraí só um minutinho, deixa eu primeiro fazer uma oração, né? Aí disse que o cangaceiro levantou a mão assim e disse: Senhor, eu vou peço ao Senhor 5 minutos de licença para que eu estoure o bucho desse homem aqui. Quando ele abre o olho assim, não tem um, né? Isso é interessante, porque é muito, extremamente difícil para nós controlar a nossa natureza. A natureza pecaminosa, ela é vingativa. A natureza pecaminosa, você pode ser o mais santo do mundo. Quando o nosso ego é ferido, isso é extremamente difícil de lidar. E isso nos coloca numa situação, eu posso dizer, de conflito. Por quê? Porque de fato agora eu estou numa situação qual eu não posso mais fazer a minha vontade. Eu estou numa situação que agora eu não posso mais ceder aos desejos da minha carne. Porque no reino de Deus tudo é diferente. A dinâmica do reino, o viver no reino é totalmente diferente. Você que é novo crente ainda, você pode dizer: não, a vida é difícil, isso é muito complicado. No entanto, você foi chamado para isso. E no reino de Deus, a palavra nos ensina que as coisas são invertidas, e muitas coisas são invertidas. A lógica, não há lógica. Temos que obedecer, porque Deus mandou obedecer. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que no reino o pobre é que é rico. Não é? O pobre é que é rico. Não é? Ele também nos ensina que o humilde é que é exaltado. Você vê que para o mundo ser humilde, né? As pessoas zombam de quem é humilde. Mas ele diz que quem é humilde será exaltado. Também ele nos ensina que o menor no reino, o menor de todos, é o maior. Não se admire que quando chegarmos no céu, aquele que a gente não dá nem atenção, que não vê nenhum significado, esse seja o que receba o maior galardão no reino. Então, o reino é diferente, o reino de Deus é diferente. O maior no reino é o que serve. O maior é aquele que serve. Quanto mais o homem tem um cargo grande no reino de Deus, ele tem aquele cargo para servir, para se doar pelas pessoas, para se entregar o seu talento em prol das pessoas. É para isso que o reino de Deus tem essa dinâmica. Ele diz também que feliz é o que chora. Mateus no capítulo 5, fizemos essa leitura hoje na leitura devocional, capítulo 5 no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na nossa cultura diz assim: homem que homem não chora. No reino, homem é bem-aventurado o que chora,
Ele também nos coloca no versículo 11 e 12. Ele diz, olha, versículo 10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, por causa do evangelho, por causa dessa verdade, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que ele está dizendo aqui? E quando você for perseguido por causa da verdade, for perseguido por causa do evangelho, ele diz que você deve se alegrar, você deve exultar por causa disso. Isso soa estranho. Na prática, isso é estranho, porque na igreja, quando vem perseguição, quando alguém se levanta contra a igreja, a gente fica desesperado. Quando na verdade, quando as pessoas começam a falar mal da igreja, começam a perseguir a igreja, por causa da verdade do evangelho, é para a gente se alegrar, é para a gente exultar e dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque estamos sofrendo por causa da verdade do evangelho. Mas o evangelho também nos ensina que nós devemos amar o inimigo. E isso é muito estranho para nós. Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, vi chuva sobre os justos e injustos. Aí o versículo 46: porque se amardes os que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Versículo 47: e se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. O cidadão do reino de Deus, ele está dizendo que você tem que amar o seu inimigo, você tem que saudar todos que perseguem, você tem que ser bondoso para com todos. Veja que situação, veja que coisa maravilhosa, e precisamos colocar em prática essa verdade. Ele também diz que nós devemos dar outra face, e dar outra face aqui eu entendo que é no sentido figurado, que a gente nunca deve atacar as pessoas, mesmo aquele que te ataca, você não deve atacar ele. O crente não, se vence o mal com o bem. Veja o que ele vai dizer, Mateus no capítulo 5, versículo 38: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demanda contigo e tira-te a túnica, deixa-lhe também levar a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não voltes a costa ao que deseja que te empreste. Veja que situação que ele coloca aí. É uma situação de humilhação. Alguém quer te humilhar, alguém quer te maltratar, alguém te humilha, ele não resista, não usa força, use de sabedoria, faça sempre o bem àquele que te faz o mal. É isso que ele está nos ensinando. Além disso, ele nos ensina aqui no reino de Deus, viver para a glória de Deus. Isso tem a ver com a morte, é você negar a si mesmo. Isso é um grande desafio, é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mateus no capítulo 16, no versículo 24 e 25, vê o que ele diz. Ele diz aí: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, eu não posso considerar mais a minha vida como algo precioso, porque agora eu sou cidadão do reino. Eu não tenho que mais dar tanta atenção aos meus desejos, ao meu ego. A minha maior missão como crente é adorar e servir a Deus, é negar a mim mesmo, é negar a minha vontade. Olha o desafio, olha o grande desafio que é viver a vida cristã.
E a palavra continua nos ensinando, e é grande o desafio, e Deus nos coloca numa igreja, que isso é um grande desafio, fazer parte da igreja, fazer parte de uma comunidade cristã, fazer parte dessa família é um grande desafio. Porque fazer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja cristã, você vai conviver com pessoas que você não gosta. E você precisa aprender a conviver com pessoas que você não gosta, porque você precisa amar essa pessoa que você não gosta. Você tem que conviver com pessoas com temperamentos diferentes. Você tem que conviver com pessoas que te machucou. Você tem que conviver com essas pessoas e amar, orar por ela, fazer o bem para ela. Esse é o sentido da vida cristã. Esse é o grande desafio, que você tem que morrer para você e glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia é cheia dessas ideias. Ela nos ensina principalmente sobre a questão daqueles mandamentos que eles são recíprocos. E esse mandamento nos ensina que fazer parte de uma comunidade cristã é um treinamento. Deus está nos treinando, Deus está nos santificando, Deus está nos moldando. E é uma bênção, é uma dádiva de Deus ser treinado pelo Espírito Santo. Veja Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz algo muito interessante, que nos ajuda a viver, colocar em prática a vida cristã, que diz assim, olha, capítulo 13, versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O que ele está dizendo aqui? Que numa comunidade cristã, ele está dizendo que temos que suportar uns aos outros. Por que temos que suportar? Porque tem gente que é insuportável, e a gente tem que aprender a suportar. Ele está dizendo na comunidade cristã, eles perdoai-vos, porque muitas vezes na comunidade cristã a gente tem que aprender a perdoar. E esse é o grande desafio. Muitas vezes a gente fica falando mal da igreja, fica falando mal dos irmãos, mas tudo isso que acontece em nossas vidas é uma oportunidade que Deus está nos dando de viver a palavra, de amar, de perdoar, de suportar, de aprender uns com os outros. Veja o versículo 16, o que é que ele vai dizer? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja, essa coletividade é desafiadora, porque você tem que aprender a viver, ó. Aí ele coloca aí, instruí-vos, aconselhai-vos. Também eu vejo um texto aqui que é bem interessante, que é Efésios, no capítulo 4, versículo 31, que ele diz assim, olha, e longe de vós, Efésios capítulo 4, versículo 31, e longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ele está dizendo, você que é crente, longe de vós tudo isso, nada de confronto. Deus, ele está ensinando, não pode haver confronto entre crentes, longe, é isso que ele está dizendo. Como é que deve se comportar? Ele vai dizer no versículo 32, antes sede uns para com os outros, benigno, use de bondade, compassivos, paciente, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí veja o capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, que também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olhando para todos esses textos e analisando, a gente percebe que a vida cristã é uma vida desafiadora. E por que ela é desafiadora? Porque quando você crê no Senhor Jesus, Ele está dizendo assim, você morreu para você mesmo. Você não pode mais fazer a sua vontade. Você tem que obedecer agora o seu Senhor. Esse é o grande desafio. Porque quando somos feridos, quando vem as dificuldades, aí eu digo o quê? Não, eu vou resolver. Eu vou agir da minha maneira. Eu vou partir para o confronto. Eu quero justiça. E o crente não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. O crente não pode. Só quem faz justiça é o próprio Deus. Então nós devemos confiar tudo ao nosso Deus. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta justamente aos romanos, e o tema central dessa carta é justificação pela fé. Quer dizer, o crente, ele é salvo quando crê no Senhor Jesus Cristo. E quando ele discorre toda essa ideia da justificação pela fé, que vai até o capítulo 11 para completar, o que é que ele vai tratar agora?
como é que o crente, como é que o justo, como é que o justificado, como é que o cidadão do reino de Deus deve viver. Então ele começa a tratar agora o capítulo 12, o capítulo 13, 14, 15, 16, todo o resto do livro mostrando como deve ser o comportamento de um salvo. E eu coloquei aqui, trouxe a ideia justamente como devemos tratar os nossos inimigos. Como devemos tratar os nossos inimigos? É isso que Paulo vai tratar agora. Tanto pessoas que são crentes, que nos perseguem, como pessoas que não são crentes. E eu sei que isso é desafiador para mim, e eu sei que isso é desafiador para você. Sabe por quê? Porque quando nós somos feridos, nós queremos vingança. Quem é que não quer justiça? Aquele que te faz o mal. Quem é que não quer justiça com aquele que fere algum familiar teu? Quem é que não quer justiça quando alguém fere algum colega teu? Quem é que não quer justiça quando alguém te machuca lá no trabalho? Quando alguém usa de injustiça com você? Quando alguém te maltrata? Quem é que não quer justiça? No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o proceder do cristão deve ser diferente. E deve ser diferente porque o cristão não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Aí veja o que ele coloca. A primeira coisa que ele coloca, que nós devemos sempre abençoar. Veja o versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Veja que coisa tremenda o que ele coloca aqui. O crente, o filho de Deus, nunca pode amaldiçoar. Da boca do crente nunca deve sair palavra de maldição. O crente nunca deve amaldiçoar ninguém. Nem crente, nem pessoas que é crente, nem pessoas que não é crente. Não deve amaldiçoar. Ele diz que ele tem que sempre abençoar. Tem alguém que te persegue? Tem alguém que te faz mal? Ele está dizendo que você tem que abençoar essas pessoas. Não é? Você precisa aprender a abençoar essas pessoas. Porque Deus não autorizou os seus filhos a amaldiçoar. Sempre abençoar. Alguém está perseguindo, lute para o bem dele. É isso que ele está dizendo. Abençoe o teu inimigo. Não persiga. Não tente nada contra ele. É isso que ele está dizendo. Veja, vou ler o versículo 14 todo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque você não tem autorização para isso. Você não tem. Deus não autorizou o crente a amaldiçoar. O crente tem que sempre abençoar. Porque esta é a vontade de Deus. A segunda coisa que ele coloca aí é que nós devemos fazer sempre o bem. O crente nunca pode fazer o mal. Veja aí que ele coloca no versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Alguém te fez o mal? Alguém procura fazer o mal contra você? Seja na igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho. Ele está dizendo, nunca retribua mal por mal. Você tem que fazer sempre o bem. Veja o desafio. Porque quando alguém nos faz o mal, a primeira coisa que acontece conosco é o sentimento de vingança. A primeira coisa que ativa na mente é a mente começa a maquinar alguma coisa para se proteger, porque isso é da natureza pecaminosa. A nossa natureza, ela é invencível. Enquanto estivermos nesse mundo, ela é invencível. Você sempre vai sentir isso. Toda vez que alguém fizer um mal contra você, você vai ter um sentimento de vingança. Toda vez que alguém tentar destruir você, você vai ter o sentimento de vingança. E a palavra do Senhor diz, não retribua o mal por mal. É difícil ou não é difícil isso? É algo extremamente difícil. No entanto, o crente não faz mais a vontade dele. O crente faz a vontade de Deus. Sabe, isso é uma grande dificuldade para nós que somos cristãos. Crentes que não vêm à igreja sempre. Crente que não participa da doutrina. Crente que não vem para a escola dominical. Crente que não lê a Bíblia. Crente que não ora. Nunca que ele consiga progredir nisso. Sabe por que ele não consegue progredir nisso? Porque quando ele for ferido, ele não vai saber como lutar. Ele não vai saber como vencer. Ele não vai saber. Mas o crente que busca a Deus, que teme a Deus, que medita na palavra de Deus, que está sempre buscando ao Senhor, isso vai acontecer com ele, constantemente, na caminhada. Foi ou não foi que vai acontecer? No entanto, ele vai sofrer. Ele vai ter sentimento de vingança. No entanto, ele vai olhar para a palavra e vai dizer, Senhor, mesmo sangrando, ele vai dizer, me ajuda para que eu não me vingue. E a gente faz isso com muita facilidade, sabe como? Nas falas. Quando tem alguém que a gente não gosta, a gente começa a conversar e a gente tenta, de alguma maneira,
atingir ele através da fala. Falar mal dele. Tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é manifestação da natureza pecaminosa. Isso é muito difícil de lidar. Isso é extremamente difícil de lidar. No entanto, ele está dizendo que a gente não deve retribuir mal por mal. A gente não pode retribuir o mal recebido. Se alguém fez o mal, ele está dizendo, faça o bem para ele. Devemos proceder corretamente perante todos os seres humanos. Nunca o crente pode fazer isso, porque isso é a natureza, isso é o cidadão do céu que foi chamado, ele foi chamado para proceder dessa maneira. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Sabe o que eu olho para a igreja dos nossos dias? Que a maioria dos conflitos que nós temos nas igrejas, nossos dias, ela não tem a ver com a luta pela verdade. Aliás, no sentido geral, eu acredito que boa parte dos crentes não luta pela verdade do Evangelho. Eles lutam por causa de pequenas coisas, por causa de bobagens. A gente vê aí confusão, divisão de igreja, por causa de templo, por causa de posição, por causa de alto salário. O camarada sai da igreja por causa de qualquer briguinha, já abre uma igreja ali na esquina. São brigas por causa do pecado, alimentando o pecado, e não por causa da verdade. Só tem uma coisa que nós somos autorizados a brigar aqui, que ele coloca aqui, ó, no versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando é que depende de nós? Quando é que não depende de nós? Quando não condiz com a verdade. Só tem uma coisa que o crente deve lutar, e se possível até morrer, é pela verdade. A verdade do Evangelho, a verdade da Escritura, a verdade de Deus. Essa aí você deve até morrer, e você deve até lutar com seus inimigos, discutir com ele e repreender ele por causa da verdade, porque ele está mentindo. É a única maneira. Aí muitas vezes as pessoas brigam por causa de coisas pequenas, brigam por causa de uma cara feia, brigam por causa de uma bobagem. Isso, o crente não tem autorização para isso, de maneira alguma. Alguém te feriu, alguém te machucou, perdoe. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E a verdade, a gente vai lutar, vai falar a verdade para a pessoa. A Bíblia ensina isso. Se a pessoa não quiser se corrigir, ele siga o caminho dele. Mas a verdade é inegociável. Mas por as outras coisas, a gente abre mão de tudo. A gente, se a igreja não estiver pregando a verdade, a gente sai da igreja. O que não importa, a gente deve seguir sempre a verdade. Agora, por causa de bobagem, nunca retribuir mal por mal, nunca. A gente vê hoje também que existem muitas brigas por causa de política. O crente brigar por causa de política, fica com raiva. Na eleição passada, teve famílias que praticamente disseram não vai ter mais. Final de ano, a eleição foi em outubro. Final de ano, as famílias não vão se reunir, porque era um grupo de direita e outro grupo de esquerda. Causou um conflito. Crente brigar por causa disso, ficar com raiva por causa disso não é coisa de crente, de jeito nenhum. Embora ele tenha opinião, ele precisa respeitar a opinião do outro. A nossa luta é pela verdade. Briga por causa de uso e costume em igreja, por causa de bobagem, perder tempo por causa disso, isso é anticristão. Nós brigamos pela verdade do Evangelho. Mas demais coisa, nada de retribuir mal por mal. Terceiro, não se vingue. Veja que esse tem uma sequência. Não se vingue. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dá-lhe lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. O crente não é autorizado a se vingar. Hipótese alguma. Alguém está tentando mal contra você, você não tem autorização para se vingar. Tem crente por aí que é briga em justiça, é intrigado. Tem crente que é intrigado, Não pode haver vingança. Por quê? Porque o crente entregou a vida dele ao Senhor. E o que é que a palavra do Senhor? A vingança pertence a quem? Só quem é que pode julgar é quem? Só quem pode realmente trazer um julgamento correto diante das situações é Deus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 20: pelo contrário, versículo 19: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Alguém te fez o mal,
Entregue ao Senhor para que Deus trate. Confie no Senhor e faça o bem. Não se vingue, porque Deus, Ele não permitirá. E como é que a gente ama esse inimigo? Como é que a gente vence esse inimigo? Tem um inimigo que está fazendo raiva a você, está querendo te destruir, você quer acabar com ele? Faça o bem. Essa é a melhor maneira de vencer o teu inimigo, é fazendo o bem. Veja o que ele coloca no versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, a consciência dele vai pegar fogo. Um dia ela pega fogo, um dia ele vai dizer: rapaz, eu faço tanto mal a fulano e ele só está me fazendo bem. Você quer vencer ele? Você vence seu inimigo assim. Como é que você vence seu inimigo? Não se vingue. Como é que você vence seu inimigo? Não retribuindo mal com mal. Como é que você vence seu inimigo? Fazendo bem. Sempre. Você vai ter sua opinião firme sobre a verdade, mas nunca fazendo mal para ele. Sempre fazendo bem. Aí você vence o seu inimigo. É assim que se vence o inimigo. E eu estou falando de uma coisa muito difícil, que realmente é extremamente difícil, porque toda vez que você for ferido, você quer se vingar. Eu quero me vingar toda vez. No entanto, eu não posso obedecer o meu desejo. Eu tenho que confiar no Senhor, porque o Senhor cuida de tudo. Então deve fazer o bem. Agora vê o que ele coloca no versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é a arma para vencer o mal? O bem. Nunca você vai vencer o mal fazendo o mal, mas você vai vencer o mal fazendo o bem. Essa é a nossa dinâmica. Preste atenção nisso. Faça o bem. Você é crente, você foi chamado para fazer o bem. Dependente do que aconteça, faça o bem. Lute para fazer o bem. Agora deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, para fazer as aplicações depois. Você percebe que você nunca vai conseguir fazer isso pela sua vontade? Você percebe isso? Você percebe que você não tem vontade de fazer isso? Você percebe que você, quando alguém te fere, quando você não gosta de alguém, você nunca quer fazer isso para ela, você não quer fazer isso com ela. Você sempre quer o contrário. Você percebe que a vida cristã é uma ideia de que você não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade de Deus. E sabe por que muitos crentes não vivem a vida cristã? Porque muitas vezes não sabem o que é o evangelho. E não quer submeter à vontade de Deus. A vida cristã, ela faz o seu coração sangrar. E sabe por que ela faz o coração sangrar? Por causa da natureza pecaminosa. Você precisa fazer morrer a natureza pecaminosa. Eu não preciso levantar a mão. Mas tem pessoas que você não gosta. Mas todo mundo aqui tem pessoas que não gostam. Porque eu tenho pessoas que eu não gosto. De verdade. É desafiador, não é? No entanto, a palavra de Deus nos ensina que eu tenho que amar essa pessoa. E eu tenho que fazer o bem a essa pessoa. E eu preciso fazer isso porque Deus mandou. Mesmo contra a minha vontade. Isso é o sentido da vida cristã. Esse é o grande desafio, né? De fazer a vontade de Deus, de viver essa verdade. Deixa eu fazer 3 aplicações aqui. A primeira coisa, irmãos, é que quando você souber que alguém quer confrontar você, nunca vá para o confronto. Isso é uma estratégia satânica. Isso é uma estratégia do diabo que nos coloca muitas vezes para destruir nossas vidas. Você pode ter certeza, quando você souber que alguém tem algo contra você, que você sabe que você tem uma queixa contra alguém, e você vai para o confronto, você vai se machucar. E eu digo mais, você vai se machucar, e você sendo crente mesmo, depois você vai ter que se humilhar, e até essa pessoa se humilhar. Não tem jeito. Se tem alguém que você não gosta, que te machuca, aí você vai lá até ela, confronta ela, aí depois sabe o que vai acontecer? Você vai ficar tão dolorido que você vai ter que ir até ela e pedir perdão com aquela pessoa que estava te destruindo, para poder você ficar curado. Veja que você se enganou, veja que estratégia errada você tomou. Então a melhor estratégia que você tem que fazer é que você, quando você souber que tem alguém querendo mal contra você, você deve parar, analisar, refletir sobre as coisas e olhar para a palavra de Deus e fazer e agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você for para o confronto, você perde a razão. Por mais que você tenha razão, se você levantar a voz para o teu inimigo, ele vai usar isso contra você. Então, essa estratégia não funciona para o crente. Isso não dá certo. Certo? Então não faça isso.
Então, quando você for ferido, quando você vai para o confronto, você vai sofrer. E talvez você carregue essa ferida por muito tempo. Preste atenção, não se vence a estupidez. Aliás, não se vence o estúpido com estupidez. Nunca se vence. Mas se vence o estúpido, sabe o quê? Com palavras de amor. Com firmeza, mas com verdade. Se você for com estupidez, você vai se tornar um estúpido feito ele. Então esse não é o caminho, né? Essa não é a coisa correta a se fazer. Então seja sábio, né? Vença o mal amando, vença o mal com amor. Olhe para a palavra de Deus e coloque em prática. E assim você vence o seu inimigo. O seu inimigo é vencido dessa maneira. Você já olhou, o cara pode ser valente como for. Ele vem valente para lhe pegar, zangado. Aí quando ele fala com você, aí você baixa a voz. Ele já dá uma acalmada. Mas se ele vir falando alto com você e você levantar a voz, pronto. A confusão está feita. Então, aprenda a vencer o mal. Usa a estratégia correta. A segunda coisa que ele coloca é: se você estiver ferido, não vá para a guerra. Isso é terrível. Alguém te feriu, você está machucado, mas não vá. Se você for, você vai causar uma confusão terrível. Porque quando você está ferido, que você vai para a guerra, você vai despejar o seu ódio. Você vai jogar para fora toda aquela ferida, toda a dor do seu coração. E você vai machucar aquela pessoa que você está indo contra ela. E você vai causar um estrago terrível. E depois você mesmo vai dizer: rapaz, e agora? Para resolver. Gera uma bola de neve. Então, uma pessoa ferida, primeiro ela tem que tratar a sua ferida. Alguém te feriu? Se você não puder ver ela, se esconda por um período. Pense direitinho e fria a cabeça e vá com calma. Porque você vai vencer seu inimigo assim. No reino de Deus é diferente. Não se vence na força do braço, não, viu? Não se vence assim. É totalmente diferente. Você vai vencer a estupidez. Você vai vencer o arrogante com amor. É dessa maneira que você vai vencer. Então vá para a luta, né? Depois que você está ferido, vá para a luta. Mas vá para essa luta com o coração tranquilo, para que você resolva o problema. Lembre-se de Efésios no capítulo 6, versículo 12 por diante. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra o principado e potestade do ar. E se você continuar lendo o texto, ele está dizendo que ele diz que o inimigo, ele joga os dados inflamados. E quando ele joga os dados inflamados, para não ser, ele diz que esses dados, ele incendeia. Ele vai causar um conflito enorme. É por isso que nas igrejas por aí a gente vê igrejas se destruindo, pessoas saindo da igreja, confrontos tremendos, porque os dados inflamados do maligno são jogados, incendeia, e vamos para o confronto. E quando vamos para o confronto, isso causa um estrago terrível, onde na verdade, fulano está zangado, vou vencer ele, mas eu vou vencer ele com amor. Eu estou com raiva também, mas eu vou parar. É ser racional. Você não pode agir pelas emoções, você não pode agir pelos sentimentos, você tem que agir com a razão. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Coloque em prática e você vencerá o seu inimigo. É assim que se vence o inimigo, porque nós estamos numa luta espiritual, estamos numa guerra espiritual, mas vencemos o nosso inimigo com as armas espirituais. Vocês viram lá, nós lemos em Efésios no capítulo 4, no versículo 31 e 30, que ele está dizendo: longe de vós toda amargura, toda gritaria, antes seja benigno, bondosos para com os outros. Quando você tem que ser firme, você tem que ser firme pela verdade e não por causa da sua dor. Ser firme por causa da dor vai causar muito estrago, e a pessoa mais prejudicada é você. Então, cuidado, porque isso é uma estratégia do mal. E terceiro e último, não confie nos seus impulsos. Confie em Deus. Você está ferido? Você está com vontade de se vingar? Você quer partir para a luta, para a briga, a força do seu braço? Não confie. Isso é um desastre. Casamentos se acabam por causa de estupidez. Sabia que a maioria dos casamentos se acaba por causa... O povo diz assim: os casamentos acabam por causa de adultério. Não. A maioria do casamento se acaba por causa de estupidez.
As pessoas, o esposo não respeita a esposa não respeita o esposo, só fala gritando um com o outro. Isso não é cristão. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer alguma vez, às vezes acontece, tem um momento, mas viver assim, isso não é vida. Isso não é vida. Olhe, um casal brigando é uma coisa muito triste. Porque, olha, quando a gente olha para um casamento, os votos do casamento, o que eles prometem a um ao outro é uma coisa muito bonita. Prometo ser fiel na saúde e na doença, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. Aí depois estão gritando com o outro, querendo se matar. Não é? Estupidez, isso é estupidez. Quem vive assim, isso é estúpido. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Isso não é cristão. A vida cristã não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos dificuldade. Na nossa família, no trabalho, na igreja. Mas devemos usar as armas corretas. Porque nós somos filhos de Deus. Se vence o mal, com bem. Se vence o mal com bem. Então, não use essa estratégia, né? Não deixe os impulsos, né? Você está na igreja, tá mal com alguém, senta e conversa, né? Senta e conversa antes que venha a confusão. Está mal em casa, o esposo e a esposa não estão bem, estão muito frio com o outro, estão em conflito, senta e conversam. Essa é a vida cristã. Lá no trabalho, está muito difícil, conversa, não dá certo, procura outro emprego. Esse é o sentido da vida cristã. Está muito difícil viver na família no sentido geral. Sentam, não dá, resolve. Porque essa é a coisa correta a ser feita no cristão. O cristão não pode viver em conflito. Briga por coisa pequena. De maneira alguma. Viva em paz com Deus e procure viver em paz com todo. E se não tiver jeito, por causa da verdade do Evangelho, não viva. Não tem como viver, mas dependendo de você, viva em paz com todos. Então, em vez de você entregar os impulsos pecaminosos que você tem, o que é que você deve fazer? Sabe o quê? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Olhe para a palavra e diga: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Me ajuda, Senhor. Então não se vingue de maneira alguma. Não dê lugar à sua natureza pecaminosa. Dar lugar à natureza pecaminosa, isso é se vingar. Ouça a palavra de Deus. Não ouça a sua natureza pecaminosa. Obedeça a Deus. É como ele diz aqui, para concluir. Romanos no capítulo 12, versículo 21. Não te deixe vencer do mal. Não te deixe vencer do mal. Se você se deixar, o mal vai te vencer. Mas vença o mal com bem. A arma para vencer o pecado. A arma para vencer o teu inimigo. A arma para vencer aquele que te persegue. A arma para vencer aquele que vive te caluniando. A arma para vencer aquele que tenta contra a tua vida. É fazendo bem. Sempre. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos guiar e que de fato possamos colocar em prática a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe